Olá, estamos começando mais um FNC Smart Talks e no programa de hoje eu vou conversar com Marcelo Leite. Ele é um dos especialistas de Data and AI da Microsoft Brasil. Nós vamos falar um pouquinho e desmistificar algumas coisas sobre este tema. Marcelo, muito obrigado pela sua participação e pela gentileza de conversar comigo hoje. Obrigado pela oportunidade, contem sempre com a gente. Para começar, eu gostaria de dizer que nós sabemos que o marketing em volta da inteligência artificial é muito grande. Muitas pessoas acham que no estalar de dedos todos os problemas de determinada empresa, de determinado negócio serão resolvidos com a inteligência artificial. E nós sabemos que não é assim na prática. Então, Marcelo, com a sua experiência, eu gostaria que inicialmente você falasse para os líderes, para os gestores que estão nos assistindo agora, como que a inteligência artificial pode, de fato, mudar o seu negócio. Bom, a inteligência artificial, ela nada mais é do que a reprodução de capacidade humana, né? Capacidade de reconhecer áudio, imagens, vídeos, tudo o que são capacidades cognitivas humanas com a utilização de máquinas. A inteligência artificial hoje ela está inserida dentro do nosso dia a dia. Então, basicamente, todo mundo usa inteligência artificial quase todos os dias. A hora que acessa um smartphone, entra num aplicativo, dirige o seu carro com o rastreador e manda informação para a sua seguradora e assim por diante. Então, tem várias utilizações de inteligência artificial que já estão inseridas no nosso dia a dia. A Microsoft ela começou a trabalhar a inteligência artificial há muitos anos, né? Os primeiros produtos de nuvem que a gente teve, que foram lá o Hotmail, o MSN, toda a Live, né? E também depois do Xbox, eles já vinham com esses conceitos de aplicação de algoritmos inteligentes para poder melhorar a experiência. Então, a inteligência artificial nada mais é do que algoritmos de tecnologia ajudando na experiência do uso da tecnologia. Então, a forma como isso está sendo empregado dentro das empresas que está dando o que a gente chama de transformação digital realmente, né? Nada mais, não tem mais como a gente separar uma empresa da forma como ela tem o comportamento digital, a forma como ela toca os seus clientes ou interpreta a forma o trabalho com os seus clientes e também o mundo físico. Então, essa junção entre a parte digital e o mundo físico, ela vai ser cada vez mais forte nos próximos anos e hoje ela tem um grande impulsionador aí em cima de inteligência artificial. Fantástico. A FNC também é especialista em inteligência artificial há mais de 5 anos. Temos aí projetos em diferentes segmentos, diferentes mercados, e somos parceiros Microsoft. Então eu gostaria que você falasse para as pessoas hoje, Marcelo, qual que é o momento da Microsoft nesta jornada de inteligência artificial? O que a Microsoft oferece para parceiros, para clientes finais que querem iniciar essa jornada? Legal, boa pergunta. A gente tem uma gama de serviços para todos os níveis de utilização da inteligência artificial, hoje disponíveis dentro da nossa plataforma de nuvem, que é o Azure, né, ou Azure, como a gente quiser chamar. A Microsoft ela veio durante muitos anos numa postura de tentar democratizar o uso da inteligência artificial. Porque as grandes empresas de tecnologia já usam essas tecnologias, processam grandes volumes de dados, entendem seus clientes através de algoritmos. Mas como que eu faço isso chegar para a população, né? Para o pequeno empresário, para aquela empresa de médio porte, para uma startup e assim por diante? Então, esses serviços hoje na nuvem, eu tenho de todos os tipos, né, e sabores. Eu posso escolher desde serviços que são os serviços cognitivos mesmo, que são aquelas capacidades, como eu falei, de leitura, de compreensão, de interpretação, tradução e assim por diante, que são os serviços cognitivos. Esses serviços eles podem ser chamados por uma aplicação, chamados por uma empresa para poder ser utilizado dentro dos seus produtos.
E a gente tem também plataformas de desenvolvimento de inteligência artificial, aí para cientistas de dados, empresas que querem desenvolver os seus modelos de uma maneira mais customizada. Basicamente, com o uso da nuvem, a gente tem a escala possível para desenvolver qualquer tipo de projeto de inteligência artificial. Mas é sempre importante a forma como isso é disponível para dentro das empresas ou das pessoas utilizarem, e é por isso que a gente foca sempre nesse slogan de democratização da tecnologia, né, da inteligência artificial em si. Não dá para você deixar algo que seja inacessível ou uma inteligência artificial que seja muito complexa, que você vai atender só a poucas pessoas, poucas empresas em geral. E um ponto que eu posso adicionar aqui também é toda a gama de produtos do Office 365, né, que hoje faz parte da nossa suíte do Microsoft 365, porque todos esses produtos estão com inteligência artificial em algum momento. Alguns de vocês já devem ter entrado, por exemplo, no PowerPoint, devem ter visto lá na aba do PowerPoint a tradução automática. Imagina que bacana, né? Você está fazendo uma apresentação para um público de várias nacionalidades e poder habilitar ali a legenda em tempo real, traduzindo o que você está falando para uma outra língua, né? Para o inglês, para qualquer outra língua. Assim como o Xbox tem muita inteligência artificial implantada, então quando você está jogando, quando você está gravando os seus andamentos ali dentro dos jogos, tudo isso está sendo processado para te entregar a melhor experiência e para a rede como um todo também ter a melhor experiência. Muito bacana, muito bacana. E, Marcelo, algo que eu sempre falo nas minhas palestras ou quando eu estou em clientes, né, é algo que eu aprendi com o meu amigo Percival Oliveira. Para você ter sucesso, você precisa também saber aquilo que te aproxima do fracasso. E é nesse sentido a minha próxima pergunta. Pela sua experiência, quais são os principais fatores que levam um projeto de inteligência artificial ao fracasso? Pela nossa experiência, que a gente vem vendo dentro do mercado, existe um fator que é primordial. Um projeto de inteligência artificial, ele é, na sua fundação, um projeto de dados. Então, não adianta eu pensar só na tecnologia especificamente. Vamos colocar em exemplos reais, né? Não adianta eu criar um bot de autoatendimento, sendo que a base de conhecimento que aquele bot tem não está legal, né? Que os caminhos aonde aquele bot usa para interpretar os diálogos, as falas, para poder preparar as respostas, não está bem abastecido, não está com uma curadoria ideal. Então, grande parte do sucesso do projeto de inteligência artificial vai em você avaliar se você precisa executar um projeto de dados antes, para você estruturar bem os seus dados, para aí, então, começar a criar a sua solução de inteligência artificial. Existe, como eu já falei, vários tipos de utilização de inteligência artificial diferentes. É claro que é mais fácil você usar essas inteligências que já estão prontas, né? Dentro dos produtos, eu vou lá, por exemplo, dentro do Power BI, que é uma ferramenta de BI, eu vou lá, aperto Quick Insights, são insights rápidos que já executam vários modelos de inteligência artificial, de algoritmos ali, faz a experimentação e me entrega resultado. Aí é muito simples, né? O resultado é praticamente automático. Tem toda uma linha de desenvolvimento dentro da Microsoft de AutoML, tá? de Automated Artificial Intelligence, onde a gente está produzindo uma série de algoritmos que podem sim entregar resultado com o mínimo de esforço. Aí realmente vai ser next finish e eu ter resultados com inteligência artificial. Só acho que um adendo, até como sugestão para as pessoas, se vocês quiserem ver alguma leitura sobre isso, tem um livro que o nosso presidente, o Brad Smith, ele publicou, que na verdade foi escrito por um diretor da Microsoft, ele fez o prefácio, né, que chama The Future Computed. É um livro que fala sobre como os próximos anos em inteligência artificial e trabalhos de dados vão estar conectados. Uhum. Né? Esse livro é bem interessante porque ele coloca ali de forma palpável, são vários cases que são apresentados e fala sobre as discussões que você deve ter até para planejar a utilização de inteligência artificial de uma maneira
ética, inclusiva e assim por diante. Porque um dos outros fatores de fracasso, muitas vezes, de um projeto de inteligência é quando você não pensa nesse fluxo como um todo, em como que as pessoas vão receber aquela inteligência artificial. Imagina eu ter lá um bot de autoatendimento que usa preconceito ou qualquer outro tipo de assunto, né, sensível para tomar alguma decisão. Aqui dentro da Microsoft a gente tem um time de estudo que faz uma análise sobre esse comportamento, contribuiu com esse livro também, mas é um time que definiu ali todo o nosso roadmap de desenvolvimento de inteligência artificial baseado em 6 pilares, que são a equidade, confiabilidade e proteção dos dados, privacidade e segurança. Então, qualquer utilização de serviços da Microsoft, você está super seguro de que eu subi uma imagem para ser processada, eu não armazeno aquela imagem. A Microsoft não vai usar essa imagem para marketing, não vai usar essa imagem para treinar outros modelos, nada disso. Inclusão, a gente ao máximo tenta eliminar qualquer tipo de comportamento que não seja inclusivo dentro dos modelos. Transparência, a maioria dos nossos modelos são abertos, estão lá no GitHub, estão dentro de plataformas abertas para a comunidade, para justamente ter essa inclusão, né, as pessoas poderem até reutilizar esses modelos para os seus projetos internos. E o último ponto é a responsabilidade. O que a gente monta é 100% responsável, tem ali o selo da Microsoft de confiabilidade e assim por diante. Quando a gente passa esses pilares, esses guidances para os nossos parceiros ou os nossos clientes, a gente procura manter esses mesmos pilares para desenvolver qualquer tipo de AI. Marcelo, por que Microsoft? Por que o executivo que está nos assistindo, o líder que está nos assistindo, por que ele deve escolher a Microsoft? Bom, como você falou, a gente tem o trabalho setorial, né? Dentro de cada um dos setores da economia, a gente tem especialistas para atender esses setores, até para ajudar na composição dos projetos. Então, tem pessoas específicas para o mercado financeiro, específicas para manufatura, para varejo e assim por diante. Hoje a Microsoft tem um elemento muito bacana, que é toda a plataforma de cloud, que possibilita um acesso à tecnologia para uma empresa, como eu citei, uma empresa pequena, uma startup, ou para uma grande enterprise, né, uma empresa muito mais consolidada. Ambos os casos, vocês podem acessar a Microsoft pelos canais de atendimento mesmo, pelo próprio site da Microsoft. Se você ainda não conheceu o seu time de atendimento, você pode entrar direto em contato com a Microsoft pelo site. E a gente vai ter o prazer de poder desenhar com vocês qual que é a melhor solução, qual que vai ser o processo que vai realmente transformar a sua empresa numa empresa digital. Hoje, só para vocês terem uma ideia, a Microsoft ela possui 140 data centers no mundo, então são espalhados por mais de 60 regiões de cloud. Então imagina que a infraestrutura que a gente possui, ela dá para atender qualquer escala. Tem projetos, desde projetos locais, né? Então, aqui em São Paulo, um projeto específico para o uso dentro de um departamento, dentro de uma empresa, até projetos muito grandes de marketing ou projetos globais, no qual envolve a nossa infraestrutura dentro do mundo todo. Então, hoje eu tenho certeza que a gente consegue ter uma tecnologia extremamente competitiva e que pode ajudar nesse processo de transformação. Podem contar com a Microsoft, a gente está aberto a conversar com vocês de negócios e desenhar qual que vai ser o processo de transformação digital. Marcelo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Foi uma entrevista que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que está nos assistindo e ainda estavam repletos de dúvidas sobre o assunto. Muito bacana ver o trabalho da Microsoft, o seu trabalho. Então, mais uma vez, parabéns e muito obrigado pela participação. Obrigado vocês pela oportunidade. Como eu falei, a gente está sempre de porta aberta aí para poder compartilhar conhecimento, compartilhar
esses conteúdos, fiquem à vontade de nos contatar sempre. Gostou do nosso vídeo? Compartilhe, dê o seu like, assista nossos próximos vídeos. Estou deixando aqui na descrição os contatos da FNC e da Microsoft. A FNC ela é parceira da Microsoft, a FNC ela tem muita experiência em projetos de inovação, inteligência artificial e pode ajudar você a transformar o seu negócio. Conte com os especialistas da FNC e assista nosso próximo vídeo. Muito obrigado e até o próximo.